Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E hoje nós vamos trazer para vocês a nossa 8ª reflexão do nosso canal. E o tema que nós vamos abordar hoje é propósito divino em meio à dor, né? É a sequência do vídeo passado contado no meu testemunho, né, que nós começamos em João 11 dizendo: esta enfermidade não é para a morte, né, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então nós estamos na sequência e hoje é o primeiro episódio justamente com este tema, né, propósito divino em meio à dor. Em nosso momento bíblico de hoje, nós vamos abordar o início de uma história incrível, fantástica, maravilhosa e que tem um monte de ensinamentos para nós, né? E nós vamos mastigar, nós vamos nos deleitar, deliciar, né? Neste tema, neste capítulo de João 11. Então vem conosco, né, pessoal? E como eu falei para vocês no vídeo anterior com o meu testemunho, né, esse livro, ele é um livro que marcou muito e marca até os dias de hoje a minha vida, a vida do meu esposo, porque cada vez que a gente lia esse trecho da Sagrada Escritura, justamente neste livro, neste capítulo, Deus falava com a gente de maneiras diferentes, né? Cada vez a palavra se renovava de uma forma maravilhosa, graciosa, e aquilo que a gente não tinha visto anteriormente, a gente via com outros olhos, e Deus cada vez mostrava algo diferente, ensinava algo diferente pra gente. Então é isso que eu tô querendo trazer aqui para vocês diante de tudo isso que nós vivemos e passamos, né? Então eu espero que com este estudo, essa reflexão, né, vocês possam ser edificados da mesma maneira que eu e meu esposo a gente vem sendo durante todos esses anos, né, até os dias de hoje, em nome de Jesus. E como todo bom estudo, toda boa ministração, né, a gente começa com uma oração. Então vamos orar, pessoal. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, graças te damos, meu Deus, por este dia, por este momento tão especial e tão precioso que o Senhor nos concede, Pai, de a gente se deleitar em Ti, na Tua Palavra, de poder Te conhecer cada vez mais e mais e mais, porque cada vez que a gente Te busca, a gente Te acha, cada vez que a gente bate, a porta se abre, e quando a gente pede que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos aperfeiçoe, assim também o Senhor o faz. Então nós te pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos aperfeiçoe, que o Senhor nos capacite, que o Senhor venha falar ao meu coração, ao coração de quem me ouve, em nome de Jesus, e que cada vez mais, Pai, essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, venha edificar cada vez mais a nossa vida e nos amadurecer na nossa fé. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, fala conosco, dá-nos sabedoria do alto, discernimento do Espírito Santo e entendimento para que a gente venha compreender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração neste momento. Em nome de Jesus é o que eu te peço e desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, né, pessoal? Então, feita a oração, nós vamos começar o nosso estudo, né? O nosso momento reflexão, o nosso momento bíblico. Então, vamos começar com João 11, dos versos de 1 a 16. Então, eu vou ler aqui para vocês. Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta.
Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então já posicionamos, os personagens na nossa história, Então Maria, irmã de Lázaro, foi aquela que um belo dia, preparou o corpo de Jesus quando ele estava já próximo, para o martírio dele, Então ela quebrou um vaso de unguento de alabastro e derramou sobre Jesus, ungindo ele, e também secou os pés dele, Será que foi um momento especial, gente? Nossa, eu fico imaginando, o quanto deve ter sido especial. Versículo 3: Portanto, suas irmãs enviaram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, por meio dela, Versículo 5: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então era uma família amada por Jesus, que tinha comunhão, intimidade, amizade, de comer à mesa e tudo. Então eu creio que inclusive quando Jesus ia para a Judeia, especificamente em Betânia, ele pousava ali na casa, de Marta, Maria e Lázaro, que eram muito amigos deles. Eles eram amigos de Jesus. Então vamos dar sequência na nossa leitura bíblica, Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias, gente. Jesus ouviu que Lázaro estava enfermo. Ok? 2 dias ele ainda permaneceu no lugar onde ele estava. Vamos dar sequência. Depois disso, então, ele diz aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Seus discípulos lhe disseram: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te e tu vais para lá novamente? Será que eles estavam com medo, gente? Será que eles temiam por eles ou por Jesus ou pelos dois? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas, se um homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Essas coisas ele falou, e depois disso, ele lhes disse: Nosso amigo Lázaro dorme. Mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. Disseram-lhes então os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Todavia Jesus havia falado da sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, ele abriu o jogo, já que eles não estavam entendendo ali pela comparação, do sono, porque para Jesus o cristão, o crente nele, que morre, que falece, dorme, até o dia da ressurreição, gente? Então ele comparou, no caso ali, a morte com o repouso do sono mesmo, Ele comparou com o sono, só que ele tinha dito que Lázaro morreu e os discípulos não entenderam. Então ele abriu e falou claramente, que Lázaro estava morto. E ainda acrescenta, E estou contente, no versículo 15, gente. E estou contente por causa de vós, de que eu não estivesse ali, para que creiais. No entanto, vamos até ele.
Então disse Tomé, que é chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: vamos nós também, para que possamos morrer com ele. Né? Então, gente, é uma história assim tão tremenda, tão maravilhosa, que toda história na Bíblia eu tento me colocar no lugar dos personagens, assim, como eles pensavam, como eles agiam, e tento imaginar eu, hoje, com a minha mentalidade, com a minha personalidade, como eu faria, o que eu faria, como eu faria, o porquê faria tal coisa. Então eu tento me colocar no lugar deles, né? E quando eu olho para essa situação da enfermidade de Lázaro, da fé que Maria e Marta colocaram ali em Jesus, porque elas podiam buscar um médico, elas podiam buscar qualquer outra coisa, mas no entanto, elas sabiam quem era Jesus. E nesse saber, porque elas tinham comunhão e intimidade com ele, eles não eram só amigos, eles tinham comunhão e intimidade com Jesus. Então eles sabiam quem era Jesus e o que ele podia fazer. Então, no lugar de procurar médico, pessoas, homens que pudessem fazer qualquer coisa para ajudá-los, eles foram direto na fonte, né? Não, chamou umas pessoas lá, enviaram, vai até lá, vai até Jesus e fala para ele que aquele a quem ele ama, o amigo dele, né, está doente. Até então eu acredito que Lázaro estava apenas enfermo, né, de alguma coisa que ninguém entendia, ninguém sabia o que era e o porquê. Só que o que acontece? Nesse período de ele ainda ficar 2 dias lá, Lázaro foi piorando. E foi piorando, e foi piorando, e veio a óbito. Ele faleceu, ele morreu, como diz o outro. Ele morreu. E aí, quando Jesus fala, ele dorme, Jesus sabe de todas as coisas, gente. Não tem nada que possa ser omitido, escondido de Jesus. A pessoa que faz coisa errada, dizer não, ninguém vai ver. Esse ninguém vai ver, talvez ele esteja falando das pessoas. Mas Jesus que vê tudo, que tudo vê, nada é escondido dele. Então ele sabia que Lázaro já tinha morrido, já tinha falecido, e ele fala, nós vamos lá despertá-lo, né? Não, se ele está dormindo, deixa lá ele quieto que ele vai ficar bom. Só que Jesus, ei gente, ele morreu e nós vamos lá com ele, né? E o pessoal ficou, os discípulos ficaram apavorados porque houve um momento em que tentaram apedrejar Jesus, tentaram matar Jesus, só que a gente só morre, gente, quando chega a hora, né? E ali não era ainda a hora, o momento de Jesus, e ele foi saindo de fininho ali, né? E tudo, e ninguém nem percebeu que Jesus, saiu pela culatra. E aí eles foram para lá, para onde eles estavam, e os discípulos não queriam voltar. Disseram, tu vais voltar para lá onde queriam te matar, onde queriam te apedrejar, né? E aí Jesus vem justamente com esta metáfora, gente, uma metáfora tão maravilhosa, né? Porque o dia e a noite, eles são comparados à luz e às trevas, né? Então, quando Deus cria, né, a luz, ele diz, haja luz, e separe tudo, e vai criando todas as coisas, e depois ele diz, faça da luz o dia e das trevas a noite. Então, é comparado sempre essa questão entre luz e trevas, né, entre noite e dia. Então, ele fala aqui, ele diz aqui que, cadê? Não há 12 horas no dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Quem é a luz deste mundo, gente? É Jesus, né? Então, eu vou parar aqui um instantinho para fazer uma alusão como eu me colocando no lugar, né? Fazendo assim, me inserindo na história. Se eu tivesse, por exemplo, eu e os meus 2 irmãos, né? Lucival e André, os meus 2 irmãos
mais novos do que eu. E a gente tivesse comunhão, intimidade ali com Jesus, né? Jesus entrava na nossa casa, dormia lá com a gente, almoçava, jantava, fazia as refeições, a gente brincava, a gente sorria, a gente contava histórias, né? E tudo em um belo momento, Jesus se distancia, vai para algum lugar e aí um dos meus irmãos se enferma. E a gente, eu e o outro, sabendo quem era Jesus, vamos chamar Jesus. E aí a gente vai e manda, né, os mensageiros levar a mensagem para dizer que aquele amigo a quem Jesus amava estava enfermo, né? Ou seja, vem para cá, vem rápido, né? Porque nós cremos que quando tu chegar aqui, ele vai ficar bom. Essa era a expectativa de Maria e de Marta. E eu fico imaginando, gente, eu mando uma mensagem para Jesus, a expectativa que eu criaria, a ansiedade que geraria em mim de Jesus chegar e eu ver o milagre acontecer ali na minha frente, porque onde Jesus passava, onde Jesus tocava, ninguém morria, todo mundo era curado, né? Todo mundo, aliás, né? Que não era todo mundo na realidade, era aqueles que criam, né? Que inclusive Jesus dizia assim, vai que a tua fé te salvou. Então só quem tinha fé realmente era curado, despertava essa virtude, né, que saía de Cristo, que saía de Jesus, né, para haver a cura, haver o milagre. Então, mas a gente percebe que a Bíblia ela é recheada, né, desses milagres, maravilhas, prodígios do ministério de Jesus, de expulsar demônios, curar enfermos, né, e também libertar os cativos. Então a gente sabe, e naquele momento, a gente sabe porque está escrito, mas aquele pessoal ali, eles viam com os próprios olhos dele, eles contemplavam aquelas maravilhas, aquela grandeza dos milagres que Jesus fazia. Então, assim Maria e Marta pensaram, assim que Jesus chegar aqui, pronto, nosso irmão está livre dessa enfermidade, porque onde Jesus chega, né, não há morte, não há choro, não há dor. Então, vamos aguardar. Aí passa um dia, manhã, tarde, noite do primeiro dia. O segundo dia, manhã, tarde, noite do segundo dia, e Jesus diz, vamos voltar lá. Só que Lázaro já tinha morrido, né? Porque ele diz, vamos despertá-lo. E ele ficou 2 dias lá naquele lugar, né? A gente não sabe, eu não sei quanto tempo levava de viagem onde Jesus estava até Betânia. Né? Não faço ideia, eu ainda não pesquisei sobre isso, né? Mas se você souber aí, né, que está nos assistindo, pode deixar nos comentários lá pra gente, porque também edifica e a gente aprende mais uma coisa, a gente aprende uns com os outros, né, gente? Então eu fico assim maravilhada com essa história. E aí Lázaro morre. O que você pensaria quando você vê o seu irmão morto, passando pelo luto, pelo enterro e a demora de Jesus e Jesus nada de chegar? Porque fala que passaram 4 dias Lázaro lá na cova, né? 4 dias, fala que Lázaro já estava morto quando Jesus chega. Então eu fico imaginando a tristeza, né? Porque o que passa na nossa mente, na nossa cabeça, a gente como ser humano, eu falo como ser humano, não a parte espiritual, porque a nossa parte espiritual vai tentar trazer a fé, uma série de coisas. Eu falo na parte carnal mesmo, como ser humano. Poxa, essa é a pessoa que diz que me ama? Ele diz que me ama e age com essa indiferença. Eu mandei chamar Jesus, sabendo que ele podia fazer alguma coisa por mim, e ele não veio. Quando chegou, meu irmão já estava morto e ainda quer fazer alguma coisa? O que você pensaria? Para um pouquinho e pensa. Vamos pensar juntos. O que você faria se você manda chamar Jesus, sabendo o que ele podia fazer, e ele demora, e quando chega, a pessoa que você ama está morta, enterrada já, e já está 4 dias lá. Você acha que a pessoa que diz que ama, que fala com a boca, olha, eu te amo, só que na atitude ela age de maneira diferente,
né? Então a gente, na nossa humanidade, a gente traz muito dessas coisas assim, achando que a gente faz assim, ó, estala os dedos, né? De Jesus, vem cá, e Jesus vem correndo, e Jesus vai, e Jesus vai. Gente, tudo tem um propósito, tudo tem um plano de Deus, tudo tem o tempo do Senhor, e o tempo do Senhor não é o nosso, como eu falei no testemunho no vídeo passado. O meu tempo é muito diferente do tempo de Deus, até porque Ele precisa muitas vezes trabalhar o nosso coração, trabalhar a nossa fé, nos amadurecer, nos capacitar. Porque você imagina só, você pede um presente para o seu pai, né? O seu pai sabe que você ainda não está apto, não está capacitado, não tem maturidade, nem idade, nem nada para receber este presente, né? Vamos dizer um carro, né? Porque a gente, para dirigir, pelo menos aqui no Brasil, tem uma determinada idade, né? Para você poder tirar a carteira de motorista. Então, para o seu pai lhe dar este presente, que é um carro, você precisa o quê? Você precisa atingir uma idade, você precisa ter uma maturidade, você precisa aprender a dirigir, você precisa se capacitar para manusear, para dirigir, para operar aquele carro, né? Então eu fico imaginando, muitas vezes a gente está pedindo coisas para Deus que a gente ainda não está preparado para receber, e Deus, ele não vai dar nada para a gente se essa coisa vai nos tirar da presença dele, vai nos afastar dele, entendeu? Então eu fico muitas vezes pensando, quando pedi para Deus me curar, a cura instantânea assim, e eu tava curada, né? E nada acontecia, inclusive eu vou contar, abrir aqui um parêntese, né? Aqui na história, fazer aqui uma lacunazinha assim na história, em relação a isso. Eu pedia muito para Deus me curar, um milagre instantâneo, que é esse milagre que a gente vê muito na Sagrada Escritura, né? E nada acontecia. Um belo dia eu vou fazer hemodiálise. Chego lá no Lote Íris para fazer hemodiálise e tá um senhor, um homem na máquina, né? Ali praticamente em coma. E a máquina apitando, era pipi para todo lado, e a máquina piscava, e era enfermeira, era médico em cima dele, o pessoal balançava assim a cabeça. E aí eu entrei agoniada, angustiada para fazer hemodiálise, e o Josemi ficou por ali, né? Num determinado momento saiu um médico, saiu um monte de gente, ficou apenas uma enfermeira lá dentro. Aí tinha nas portas assim lá do Lote Íris, das salas, uma janelinha assim de vidro pequena, e o Josemi encostou ali a cabeça e começou a orar por aquele homem. E ele disse: Senhor, se o Senhor tem uma história, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um caminhar, o Senhor tem uma coisa assim conosco em relação a isso que nós estamos passando, que a Drica está passando, mostra para mim através da vida desse homem, cura ele, salva ele, restaura ele, tira ele deste lugar, porque vai que ele não tenha ouvido ainda a palavra de Deus, não tenha se arrependido, ainda não tenha te aceito como Senhor e Salvador. Senhor, ele vai para o inferno, dá mais uma chance para ele. E aí o Senhor curando esse homem, eu vou entender que eu e a Drica vamos ter que passar por um processo, por uma caminhada, né, contigo. E aí eu vou compreender que o Senhor vai estar conosco neste processo, que nem o quarto homem na fornalha, né, que estava ali. E aí ele orou, a enfermeira saiu dessa sala e perguntou: o que o Senhor está fazendo? Ele disse: eu estou orando por ele. Aí ela respondeu para ele: pois ore mesmo, ore, porque ele está muito mal, está ruim demais, e me parece que não vai ter solução, não vai ter jeito, né? E aí o Josemi ficou um tempo ali e tudo. Aí passaram as 3 horas que eu fazia de hemodiálise, né? Era 3 horas na máquina, né? Até filtrar o sangue e tudo. E aí quando eu saí, o Jô tava me esperando e ele contou a história pra mim. E aí eu disse assim mesmo: poxa, amor,
Coitado desse homem, né? E aí a gente foi pra casa e tudo, ficou nisso. A hemodiálise eu fazia dia sim, dia não. Passou um dia, no outro dia eu fui fazer hemodiálise. E aí, o que eu perguntei, a primeira coisa quando eu entrei, que eu perguntei pra enfermeira, cadê o homem? E o que vocês acham que ela respondeu? O que vocês acham que a enfermeira respondeu? Ela disse, olha, logo depois, naquele mesmo dia, ele foi melhorando, e depois saiu da máquina, os médicos fizeram exames, ele saiu, ele ficou bom. Não vai mais precisar. A primeira coisa que eu perguntei, ele não vai mais precisar fazer hemodiálise? Não, ele não vai mais precisar fazer hemodiálise, ele ficou curado, ele tá bem, ele já voltou até pra casa. E aí eu socava assim o peito do Josemir, por que tu oras por mim? Eu não fico curada. Aí eu fiquei tão revoltada, gente. Não porque o homem ficou curado, é porque o Josemir orava por mim, eu não ficava curada. Então eu tive que passar, né, por esse processo, por essa situação. E dentro dessa história toda, eu vou contar muitos testemunhos assim para vocês que aconteceram comigo, né, dentro da hemodiálise, fora da hemodiálise. Muitas coisas mesmo assim que muitas delas vieram, ou umas para querer me amargurar com Deus e outras para me mostrar que a fé, realmente o justo viverá pela fé. E quando você exerce a sua fé e se posiciona, então Jesus também, você dá um passo, Jesus dá outro. Você dá mais um passo, Jesus dá outro, né? Então é assim que funciona. E eu sabia que eu tinha que passar, né, por esse processo e não foi fácil. Então eu fico imaginando, né, Maria e Marta ali naquela situação, né, achando que Jesus não amava de verdade eles, que Lázaro morreu por causa que Jesus foi indiferente com a dor delas, né? A gente fica pensando, tentando se colocar no lugar de cada uma dessas pessoas na Sagrada Escritura e tenta entender mais ou menos como é que funciona a questão da fé, do tempo de Deus, do agir de Deus, que é tremendo demais. Então, quando ele diz voltamos, fechamos o parêntese, a lacuna, e voltamos aqui para o nosso texto, que eles vão para lá para despertar Lázaro, né? E aí eles com receio, com medo, e Jesus responde, não há 12 horas no dia, se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo, mas se um homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Porque aquele que anda com Jesus, aquele que lê a palavra de Deus todos os dias, esmiuça, se deleita, né? E se alegra ali na presença do Senhor e tudo, tem comunhão, intimidade, anda com Jesus, caminha com Jesus, né? Chama Jesus para viver junto com ele aquele dia e o outro dia e o outro e mais outro, né? E aí você vê a diferença daquele que anda na luz, aquele que anda com Jesus na luz de Cristo, né? Ele não tropeça porque ele conhece a verdade, ele conhece a palavra, ele entra no centro da vontade de Deus. Mas aquele que não anda de dia, ele anda na noite, ele anda nas trevas. Ou seja, ele não conhece a luz, não há luz nessa pessoa. Então ele tropeça. Ele tropeça porque ele vai entrar num caminho daquele de desobediência, né? Totalmente fora da palavra de Deus, longe da vontade do Senhor e desagradando a luz do mundo, né? Que veio justamente para nos tirar das trevas para sua maravilhosa luz. Então é isso que ele está querendo dizer para os discípulos: nós vamos voltar para lá e nada vai nos acontecer. Nada, vocês estão comigo. Nada vai acontecer com vocês e tampouco comigo. Vai acontecer quando chegar a hora, né? Isso ele não disse, eu tô dizendo aqui para vocês, né? Vai acontecer quando chegar a hora, mas nesse momento agora nós vamos lá para despertar Lázaro, né? Então, e ele conclui aqui com uma coisa, uma fala que eu acho muito lindo,
né? Ele diz assim: essas coisas ele falou e depois disso ele lhes disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que possa despertá-lo do sono. Disseram-lhes então os seus discípulos: Senhor, se dorme ficará bom. Todavia Jesus havia falado da sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Jesus está morto. E ele diz aqui o versículo 15, que eu quero dizer para vocês. Eu estava lendo para encontrar. E estou contente. Gente, isso é maravilhoso. Aí eu fico tão animada. E eu estou contente por causa de vós, de que eu não estivesse ali. Por que, gente, Jesus falar isso? Para que creiais. Porque se Jesus atende o pedido de Marta e Maria naquela hora e sai correndo ali para curar Lázaro, apenas ia ser a cura. Porque Maria e Marta sabiam que Jesus podia fazer isso. Elas viram muito Jesus fazer isso. Então ia ser apenas Marta, Maria, Lázaro, Jesus, algumas pessoas próximas ali da família, e os discípulos iam ver a cura de Lázaro. Só que Deus, ele não pensa como nós pensamos. A gente pensa no nosso umbigo. A gente é antropocêntrico, a gente quer ser o centro de tudo e quer que Jesus é a gente que deve ser obediente a Deus, ele quer que ele nos obedeça e chegue na hora certa e faça do jeito que a gente quer. E as coisas no reino de Deus não funcionam assim, não funciona desse jeito. Porque Deus, ele vai agir conforme a vontade dele, conforme o propósito dele, e também ele age no atacado, gente. É no atacado, não é no varejo, não é aqui, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, outra acolá. Não, a visão dele é ampla. Ele não quer atingir só a tua casa, ele não quer atingir só o teu bairro. Ele quer atingir a tua casa, o teu bairro, a tua cidade, o teu estado, o teu país, as nações. Com o teu testemunho, com a tua história, com o que ele está fazendo e vai fazer na tua vida se você crer. Então ele diz isso para os discípulos. Eu estou muito feliz, eu estou muito contente de que a gente não estivesse lá, de que eu não tivesse ido no momento em que Marta e Maria me chamaram. Para que vocês creiam, para que vocês também vejam a minha glória, né? Junto com os demais, que é o que nós vamos abordar no segundo episódio, né, de João 11. Então, ele fala isso, para que creiais. Então, no entanto, vamos até ele. Então, disse Tomé, que é chamado Dídimo, aos seus discípulos: vamos nós também, para que possamos morrer com ele. Ele disse: se não tem jeito, então vamos todo mundo morrer juntos, né? Jesus vai morrer, a gente morre, tá tudo certo, né? Vamos pelo menos ser solidário com Jesus aí nessa situação, nesse desafio, né? E ele disse: vamos nós também para morrer com ele. Então eles não tinham essa percepção, eles não tinham essa clareza visual, né, que Jesus tem. Então, assim, é muito tremendo e muito maravilhoso, gente, quando a gente entra numa história dessa, sabe, e se coloca lá dentro da historinha. Porque são histórias que aconteceram, não é a história da carunchinha, não, é o verbo que se fez carne. Desde o início a história é sobre ele. De Gênesis a Apocalipse, tudo fala sobre o projeto, o plano perfeito de redenção de Deus, do início ao fim. Fala sobre a pessoa de Jesus, fala sobre aquilo que ele veio para fazer por nós, né? E depois nós vamos tratar de assuntos ainda mais prazerosos, ainda mais deliciosos, de a gente mastigar e ficar assim, sabe, sentindo aquele gostinho, aquele sabor maravilhoso da palavra de Deus e dizer: meu Deus, por que eu perdi tanto tempo pensando tanta besteira? Porque muitas vezes, amados, é isso que o inimigo faz.
Ele tenta colocar pensamentos em você como se Jesus não se importasse com você, como se Jesus não se importasse com a sua dor, com aquilo que você está passando, com o seu sofrimento. E o inimigo vem com essas coisas, tá vendo só? Você diz que Jesus cura, que Jesus isso, que Jesus aquilo, mas ele não te curou. Ele nem apareceu. Isso é amor? Isso é dizer que te ama? Que se importa com você? Então é o que mais o inimigo sabe fazer, gente. Sabe? Então a gente tem que olhar para a Sagrada Escritura e aprender com essas coisas para que a gente amadureça a nossa fé no Senhor. De que Jesus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que ele fala, ele vai cumprir. Todas as promessas dele, ele vai cumprir. Vocês estão entendendo o nível da história, de onde Deus está querendo nos levar? É maravilhoso demais, gente. Eu vou ler algo aqui que eu escrevi para vocês, porque eu não vou lembrar de tudo como eu escrevi aqui. Às vezes as ideias vão vindo, a inspiração vai vindo e eu vou escrevendo, né? Então eu não vou lembrar da maneira como eu escrevi aqui, então eu vou ler para vocês. Então, mais uma coisa é o que eu e você pensamos, e outra bem diferente é o que Deus pensa em sua infinita graça, misericórdia e amor. E assim, não só amor, mas propósito divino, que nos mostra que o amor de Jesus não impede o nosso sofrimento, mas ele o usa para um propósito muito maior, a manifestação da glória de Deus e o fortalecimento da fé de muitos, não só a minha fé, não só a sua fé, mas a fé de muitos que estão ao nosso redor e estão vendo o que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Então a fé e a espera, elas não impedem as adversidades de virem, mas nos preparam e nos amadurecem para recebermos os milagres que nosso Senhor tem para nós. Ou seja, ser amado por Jesus não nos isenta de provações, tribulações, sofrimentos e dor, mas nos faz andar em fé de que Ele agirá, ainda que no momento não entendamos nada. Como nos diz em Hebreus 10, 38 e 39. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E isso tem que nos bastar, amados, porque quando o inimigo tenta nos jogar contra Deus, respondemos: a tua graça, Senhor, é suficiente para mim, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Aqui eu estou parafraseando 2 Coríntios 12, 9, viu, amados? Então isso significa que a bondade e o poder de Deus são suficientes para superarmos qualquer fraqueza, permitindo que o poder de Cristo se manifeste na nossa limitação, incentivando-nos a gloriar-nos nas nossas próprias fraquezas, para que a força divina repouse sobre nós. Vemos também que a demora de Jesus nos ensina que o tempo de Deus é bastante diferente do nosso. Ele nunca se atrasa. Jesus sempre age no tempo certo e não no nosso egoísmo, pois na maioria das vezes pensarmos somente em nosso umbigo e que o Senhor tem que nos atender naquele exato momento que pedimos. E Deus é Deus, e Ele pensa no atacado, como eu já falei para vocês, ou seja, na salvação da coletividade, não no nosso antropocentrismo. Há tantas coisas, amados, que não conseguimos ver e tampouco compreender, a não ser pelos olhos da fé. Mas nem por isso vamos desistir. Sabe por quê, queridos? Porque sabemos em quem nós temos crido, e Ele é fiel e justo para cumprir cada uma das promessas que fez para mim e para você. E depois de passada a tempestade, vem a bonança, e diremos: foi-me bom ter sido afligido, para que eu pudesse aprender os teus estatutos. Amado, eu não entendia
essa frase, quando eu li toda a Sagrada Escritura, eu fiquei presa nesse versículo. Eu dizia assim para o Josemir: amor, como que uma pessoa diz que foi bom ter sido afligida? Ele disse: Anjinha, quando você passar por tudo isso, quando Jesus te curar, que você olhar para trás, você vai lembrar deste versículo. E até o dia de hoje, amados, eu uso esse versículo nos meus testemunhos. Foi-me bom ter sido afligido, porque só assim, amados, eu pude guardar a palavra de Deus na tábua do meu coração. Foi o que fez com que eu não desistisse, sabe? Foi aprender os estatutos do Senhor, foi obedecer, foi esperar nele, confiadamente, que uma hora ele ia fazer, ele ia agir. Isso está no Salmo 119, 71. Sabe, amados, quando fui diagnosticada com diabetes tipo 1 há 42 anos atrás, foi uma provação para mim e para minha família muito difícil. Afinal, na época, quase ninguém sabia direito o que era e como tratar essa enfermidade, que era a diabetes. Então eu fui diagnosticada como meningite. Eles não sabiam o que era, não faziam exames, nunca se atentaram para ver o nível da minha glicose, né? E começaram a tratar como se fosse meningite, soro glicosado, uma série de medicações que estavam tratando a enfermidade errada, né? Então, ao longo da minha jornada, apesar das minhas irresponsabilidades depois dos 18 anos, eu pude entrar em um lugar em Deus. Quando me converti aos 30 anos de idade, que me fez perceber o seu amor e cuidado por mim desde o ventre da minha mãe. Coisas que, quando olho para trás, não tem como negar a presença de Deus, o Senhor em minha vida. A cura veio, não como eu queria e planejava, porém veio de uma forma que quem viu e vê tudo o que eu passei desde os meus 11 anos de idade, vê algo extraordinário em minha história. A potente mão de Deus conduzindo tudo nos mínimos detalhes. Vivi e vivo experiências incríveis em sua presença, o que fez minha fé crescer e me susteve nos piores momentos da minha trajetória. E quando pensei que sucumbiria, o Senhor falava ao meu coração através da sua palavra, de um louvor, de uma ministração ou até mesmo através de um desenho nas nuvens. Uma vez eu orando, chorando, pedindo forças para Deus num banho, eu olhei pelo balancinho, o céu estava azul, azul, azul. De repente foram se formando nuvens e foram se aproximando, aquele aglomeradozinho de nuvens naquele céu azul. E de repente formou um coração, gente. A coisa mais linda, aquele céu azul e aquele coração feito por nuvens. E ali eu ria e chorava no chuveiro e entendi que Jesus estava dizendo: filha, fica calma, eu estou contigo, eu te amo. E eu comecei a sorrir e chorar. Eu dizia: Senhor, eu também te amo muito, obrigada. E a pessoa que entrou naquele chuveiro, naquele banho, não foi a mesma que saiu. Eu saí com tanta força, com tanto gás para viver, para fazer as coisas, realizar. E é muito incrível, gente. Isso, como tudo isso me fortalecia de forma exponencial, e aprendi que Deus estava comigo em qualquer situação, mesmo quando eu achava que não estava, que Ele não estava me ouvindo. Ele estava ali. Ele está conosco em nosso choro, em nossa dor e sofrimento, e também em nossas alegrias. Hoje vejo que toda essa provação aprofundou ainda mais a minha fé e está me fazendo amadurecer nela. Isso é, na verdade, o meu maior testemunho acerca do meu novo nascimento em Cristo, que nem mesmo a cura pôde superar, porque ela se torna consequência de quem Jesus é em mim e daquilo que vivo com o Espírito Santo e de quem eu sou nele. Que o que o inimigo pensou que estava fazendo para me afastar de Deus, de Cristo Jesus e de seu Espírito Santo, apenas me aproximou ainda mais e mais dele. Eu sei o quanto pode ser difícil, mas quando estivermos passando por momentos difíceis, vamos nos condicionar a perguntar a Deus como Ele quer revelar a sua glória em nossas vidas e ao nosso redor, usando a nossa história. Qual o propósito?
Ou simplesmente, amados, confiar que Deus é quem é. E também Ele fará o que Ele já disse que vai fazer. Então, é surreal, é sobrenatural, é maravilhoso. E a gente para pensar nas obras do Senhor na nossa vida. Quando eu olho para trás, às vezes, se eu focar muitas vezes na dor que eu sinto no momento, eu deixo de apreciar todas as coisas lindas que Ele já fez lá atrás por mim. Então eu trago à memória aquilo que me traz esperança, que foi tudo que eu já vivi com Ele. Isso me dá esperança. Eu vivi isso, isso foi real. Isso foi real na minha vida. Isso me traz um novo fôlego, me traz novas forças para seguir a caminhada, para seguir o processo, para chegar até o propósito que Deus tem para minha vida. Então, meus amados, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabem de todas as coisas, e é por isso que nunca devemos esconder nada dele. Nada lhe é oculto. Ele já sabia, inclusive, como essa história terminaria, assim como ele sabe como a minha história e a sua história vai terminar. Você crê nisso? Por isso o Senhor diz aos seus discípulos no verso 15 que Ele estava contente por causa deles de que não estivesse lá para que eles crescem. Mas crescem em quê, gente? Em que, meus amados? Isto é o que nós veremos no próximo episódio. No próximo episódio nós veremos João 11 com o tema Jesus nunca se atrasa. Ele chega no tempo certo. Então é isso, pessoal. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva, acione o sininho e comente. Comente muito o que você está achando dos nossos vídeos e desta mensagem acerca de João 11, o nosso testemunho, o primeiro episódio que fala sobre o propósito divino em meio à dor. Um beijo no coração e God bless you!